Olá pessoal, fazendo aí um resumo de alguns pontos do Diabo e a Terra de Santa Cruz, da Laura Mello, tese de doutorado dela, que publicaram na forma de livro, né? Então, ela vai falar, então, consultando os arquivos da Torre do Tombo, né, os casos de Inquisição ali do século XVIII no Brasil, né? E ela diz assim, poder-se-ia mesmo dizer que as bolsas de mandinga foram a forma mais tipicamente colonial da feitiçaria no Brasil. Então, trazida aí pelos escravos negros, né? Então, aquilo era percebido como um amuleto, né? Que era visto como comprovação das práticas de mandinga, né? Diabo, práticas mágicas, feitiçaria, eram muitas vezes vistos com naturalidade pela população, faziam parte do dia a dia. Essas práticas de magia e feitiçaria vieram à colônia possivelmente pelos portugueses, né? A gente já viu que muitos vieram degradados lá de Portugal, né? Expulsos lá exatamente por práticas de feitiçaria. E suas raízes tinham se perdido na noite dos tempos na tradição popular europeia. Então, aqui, encontrando-se com as culturas indígenas e os negros, essas práticas ganharam novas cores. Então, houve uma mescla dessas culturas, né? O Santo Ofício, então, a gente já falou um pouco sobre essas visitações que vinham aqui para apurar casos de Inquisição. Houve ao todo, ao que consta, 4 visitações, não foram muitas, não havia um tribunal de Inquisição no Brasil, e as regiões do Brasil mais procuradas e vigiadas pelo Santo Ofício da Inquisição eram sempre as regiões de maior prosperidade econômica. A Laura Mello fala isso, e ela é corroborada pela Anita Novinsky, que também estudou esse período. Eu tenho aqui um vídeo no canal da Anita Novinsky sobre o padre Antônio Vieira, né? Então, essas visitações, elas vão chegar então a que regiões? A Minas Gerais, Mato Grosso e a Bahia. No caso de... Também teria uma quarta visitação em Cuiabá, tá? No caso de Cuiabá, apesar de ser uma região que não está lá economicamente, não está no auge da prosperidade, essa iniciativa se deu muito mais por questões estratégicas, por se tratar de uma região fronteiriça. Então havia sempre esse interesse da colônia em orientar as atividades da visitação da Inquisição em função dessas áreas de interesse, maior interesse, né? Então, nessa mentalidade moderna, não é medieval, moderna, de bruxaria e feitiçaria, a feitiçaria, a figura da feiticeira, né, foi a que mais instigou ódio, porque ela corporificou de maneira exemplar o embate entre dois mundos: a cultura popular, da tradição oral e letrada, que era partilhada pela grande maioria da população, e a cultura erudita, letrada, escrita, restrita a alguns intelectuais. Então a feiticeira, ela vai fazer um embate entre essas duas culturas. E aí a Laura Mello faz referência ao trabalho do Carlo Ginzburg, que ela diz assim, pensando nas análises de Carlo Ginzburg, ele escreveu aquele livro Queijos Vermes, né? Parece-me importante ressaltar que a feitiçaria remete à questão da circularidade dos níveis culturais, tornando-se muitas vezes difícil detectar predominâncias do erudito sobre o popular e vice-versa. As elites culturais reelaboram manifestações da cultura popular à luz da demonologia. Esta, por sua vez,
não poderia ter se constituído sem o recurso à tradição folclóricas milenares. Em outras palavras, a demonologia, como saber, foi a apanágio das elites cultas. Mas dessa demonologia nunca estiveram ausentes os elementos populares. Ginsburg mostrou-nos modelarmente como um modelo Menóquio construiu uma cosmogonia herética em que se entrelaçavam temas populares e eruditos. Então ela traz esse pano de fundo, né, do que está ali em discussão nessa. Então esse debate também vai acontecer aqui no Brasil, essa situação. Então ela fala que o Brasil, então, vai trazer um pouco desse reflexo da mentalidade lá da europeia, vem para cá também. E vem através dessa visitação desses inquiridores, que apesar de não ter tribunal de inquisição aqui, como tinha na América Espanhola, né, a Laura Mello vai dizer assim: entretanto, a colônia viveu no pânico das inquirições inquisitoriais. Aqui eu lanço aqui assim, uma dúvida que eu tive, né? Porque ela fala em 4 visitações espaçadas ao longo de 300 anos, né? E ela lista no final do livro o número de casos que ela conseguiu apurar, que foram coisas assim de 40 casos de inquisição. Quer dizer, me parece um número relativamente baixo para ela dizer que a colônia vivia no pânico das inquirições inquisitoriais. Será que vivia? Ou será que havia só essa expectativa quando havia a visitação? Porque não me parece um tema muito constante, né? E também a prática de o fato de ter tanta gente praticando essas feitiçarias de certa maneira, é um sinal de que não havia tanto pânico assim, né? As pessoas estavam mais praticando, o número de condenados era irrisório para o número de praticantes. Pelo menos essa minha. Ela não conseguiu me convencer dessa frase aqui, de que a colônia vivia um pânico das inquisições inquisitoriais o tempo todo, período colonial inteiro. Não sei, não estou muito convencido disso, não. E aí ela fala desse período medieval, já falou do purgatório, né? E outra prática que também já medieval não, do período da Era Moderna, século XVI e XVII, ela também vai falar que desde a Idade Média a confissão se tornara importante ritual utilizado para se chegar à verdade. E ela vai dizer como é que a confissão acaba se encaixando nesses interesses, né? Que ela diz assim: a confissão é um ritual de um discurso em que o sujeito que fala coincide com o sujeito do enunciado. É um ritual que se desdobra numa relação de poder, pois não há confissão sem a presença, ao menos virtual, de um parceiro, que não é simplesmente o interlocutor, mas a instância que solicita a confissão, que impõe, que aprecia e intervém para julgar e perdoar. Então ela presume, ela supõe uma relação de poder, né? E aí vem os depoimentos obtidos aí nos autos, que ela lista alguns, né? Achei interessante alguns casos, né? Ela cita o depoimento de Ana Seixas, a visitação de Pernambuco, isso em 1594. Ela era casada, tinha já 14 anos de casada, e ela confessou perante o juiz lá que ela tinha tido 2 relações anais com o marido. E ele, entretanto, havia ejaculado fora do seu vaso natural. Pediu perdão, dizendo que consentiu fazer isso por vontade a seu marido, acrescentando ser bem casado em amor e amizade com o dito marido, expondo os mínimos detalhes da vida íntima,
trabalhando na construção do que Foucault chamou de ciência sexual, o marido também foi descarregar sua consciência. Da primeira vez em que ocorreu o coito anal, estava embriagado, e os ditos pecados que fez na dita sua mulher, contra a vontade dela, a qual, com medo dele, consentiu. Então a temática sexual aparece aí muito nesses depoimentos aí. A questão da tortura física, na página 322, ela vai dizer assim: não se tem notícia do uso da tortura física nas visitações feitas ao Brasil. Entretanto, lançava-se mão de métodos persuasórios que aterrorizavam o réu e tinham grande efeito moral, apesar de não fazer uso da tortura propriamente dita. Aí mais à frente, na página 324, ela vai dizer assim: nem sempre a lógica inquisitorial se mostrava suficientemente intimidatória. Recorria-se então à tortura. Aí eu fiquei um pouco confuso nessa parte, porque numa parte diz que não usava, depois, quando não funcionava a inquisição, só o interrogatório, partia-se para a tortura. Aí cita o caso de Manuel da Piedade, caiu nas garras da Inquisição, e aí conta a história dele e da prática de tortura. Ali, Manual da Piedade, vão citar ali pelo menos 3 ou 4 sessões de tortura que são relatados nos autos do processo. Então, a Laura Mello vai dizer assim: ao desprezo com que se consideravam as populações pobres na Europa, somava-se o repúdio à própria cultura popular. Quando se tratava dos habitantes do Novo Mundo, das Américas, né, a posição das elites europeias firmava-se ainda num novo preconceito, o que voltavam, o que votavam à condição colonial. Como já se disse em vários pontos desse trabalho, os colonos integravam uma humanidade específica e ameaçadora, e com frequência se revestia de tons demoníacos. Então, esse era o tom colonial. Então, veja, na Laura Mello, ela claramente vai marcar uma diferença entre colônia e metrópole. Colônia, o indivíduo, ele está marcado com essa aura demoníaca, coisa que lá na metrópole não vai estar. Então, esse é um ponto que ela marca várias vezes. Então, durante todo o período colonial, a Inquisição atuou como órgão terrivelmente desestruturador do tecido social, responsável por pânicos coletivos e tragédias pessoais. Eu senti falta desses pânicos coletivos. O que ela trouxe foram depoimentos isolados da Inquisição, em poucos casos, ao longo de 300 anos. Agora, há uma situação de pânico coletivo, como ela se. Não vi ela se citar especificamente esse episódio. Mesmo quando não matava, prendia por longos anos, isolava os réus nos cárceres, mantendo-os longe da família e de toda forma de convívio, torturando-os e, não raro, enlouquecendo-os. Após as estadas traumáticas e frequentemente letais dos seus calabouços, o Santo Ofício os expunha ao desprezo público, ao ridículo e à humilhação dos autos de fé, grandiosos e calculadamente organizados para intimidar e impressionar e aterrorizar os espectadores. Esses autos de fé eles eram realizados em Lisboa, né? As pessoas aqui no Brasil elas só ouviam falar, né? Não tinha esse impacto aqui. Então, se há de relativizar o impacto que havia um auto de fé ali em Lisboa, todo mundo assistindo, e aqui no Brasil, de ouvir falar, né? Os efeitos devastadores da Inquisição abriram chagas no tecido social e na memória coletiva.
Na afirmação indignada de dois historiadores portugueses do século passado, o processo que corria no Santo Ofício era um mal composto alinhavado da monstruosidade inaudita fabricada para a perdição da humanidade. Era assim que esses historiadores, então, resumem a Inquisição. Aí há depoimentos do padre Antônio Vieira, né, que ele se refere à descrição horripilante dos cárceres da Inquisição. Né? Nesses cárceres estão de ordinário 4 e 5 homens, e às vezes mais, conforme o número de presos, e a cada um se lhe dá um cântaro de água para 8 dias e outro mais para a urina, com serviço para as necessidades, que também aos 8 dias se despejam. E sendo tantos os que se conservam naquela imundície, é incrível o que neles padecem esses miseráveis. Então, uma descrição do que era prisão naquela época. Tudo indica que entre 1592 e 1595 se realizaram cerca de 10 autos da fé na Bahia e em Pernambuco. Então tinha auto de fé no Brasil. Pelo menos 10 autos de fé se realizaram na Bahia entre 1592 e 1595. Deveriam ser modestos e acanhados em relação aos metropolitanos. Faz esse parênteses aí. E aí ela fala que, atendendo-se unicamente à realidade fria dos números, muitos estudiosos do passado e do presente afirmaram que, afinal, a Inquisição matou pouco e que os tribunais laicos que julgaram a feitiçaria foram mais cruéis e devastadores. Fortunato de Almeida chegou a justificar a atividade inquisitorial com a formulação que é a verdadeira pérola do pensamento reacionário. Ela diz assim, Fortunato de Almeida: o número das vítimas seria muito maior se a Inquisição não tivesse livrado o país do horror da guerra religiosa, que fizeram derramar ondas de sangue nos países onde penetrou a reforma protestante. Então ele diz que aquele terror todo da Inquisição acabou sendo bom. Acabou sendo bom. Sônia Siqueira também tem posição similar, que descreve a obra meritória do Santo Ofício. Ela diz assim: a porcentagem diminuta de mortos reafirma as boas intenções do Santo Ofício. A Laura de Mello, ela era crítica disso. Ela diz que, então, ela está trabalhando no contexto do efeito devastador que tinha na intimidação das pessoas. Né? Antônio Sérgio vai fazer um balanço da devastação que provocara sobre a sociedade portuguesa, da Inquisição, e dos efeitos letais da Inquisição, que eles não são mensuráveis, nem traduzíveis em números. Então, o fato de ter poucos mortos não significa que a Inquisição não trouxe um efeito inibitório muito grande. Aqui é um caso interessante em que ele narra um senhor de escravo que ele pune o escravo dele por práticas de feitiçaria. E ali é um documento de 1745, a Inquisição, o Santo Ofício, né, ele vai condenar esse senhor do escravo por ter usado de tais métodos
métodos que o próprio ofício usava, né? E, e vai manifestar até certa irritação do tribunal ante esse senhor do engenho ali ter feito essas torturas, né? Porque, segundo ele, isso era uma prerrogativa da devassa episcopal, tá? Caberia a ela decidir qual a punição a ser tomada. E, segundo ela, a devassa episcopal não usava de tortura. Então, esse senhor de engenho, ele acabou, o escravo, no caso a Luzia, né? Ela foi considerada inocente das suas práticas supersticiosas, porque elas já haviam sido suficientemente purgadas. Então, um despacho de 1745 encerrou o processo e liberou ela. Ela foi solta, ela deixou de ser escrava, desafiando a autoridade do senhor escravo, né? Então a Laura Mello vai concluir isso, né, que céu, inferno e purgatório alternavam-se na montagem do sistema colonial. Na relação metrópole-colônia, essa assumia muitas vezes a feição de um elemento purgador das mazelas sociais da primeira. É isso, muito obrigado então.